Refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem. A questão dos refugiados no mundo ganha contornos dramáticos, pois, além dos problemas severos que abrangem as suas áreas de origem, ainda existem os problemas que esses migrantes encontram nos locais para onde se deslocam. Entre esses problemas, destacam-se as diferenças culturais, as dificuldades com idiomas, a busca por emprego e, principalmente, a xenofobia. Aqui, ó. Foi operar por aqui, ó. Pra tirar o tiro, entendeu? Tá aqui, operar aqui. Doeu muito na hora? Ah? Doeu muito na hora? Doeu muito na hora, você tá recebendo. Quantos dias você ficou com a bala no pé? Mas 17 dias, mas 17 dias até tirar uma bala? 6 haitianos foram baleados com arma de chumbinho no centro de São Paulo. Um haitiano foi morto no fim de semana por cerca de 10 homens. Se levantam, um vem com uma garrafa na mão, inclusive, e começa a agressão. ela falou, você é haitiano, pô. Ela falou isso. Pra mim não pra mim. Sou haitiano, você é haitiano? Sou haitiano, ele tira. Fui na agência do trabalho para procurar as vagas. Me deu papel da vaga para fazer entrevista no McDonald's. Depois de mais de 6 meses não tirou a bala do Não pé? tirou a bala, não. Tem 2 rapazes que eu conheço, tá com bala no pé ainda. Logo fui lá, encontrei uma moça, apresenta as cartas. Logo ela me falou, aqui não estamos a precisar de estrangeiro não. Precisa somente os negros não. Quando eu falo para o motorista, conversar com essa pessoa para dar-te a direção, para levar-me até ela. E esse motorista olha para mim e depois me fala, não trabalhar com negra. E se foi embora. Some people look at you as a cast out, somebody you don't deserve to have such a good office setting, you don't deserve to use this, you don't deserve to use that. O que você sentiu na hora? Muita tristeza. Eu queria morir-me. I experienced that in my working place. Me han atacado diciéndome cosas como extranjera, ustedes vienen para acá para robar nuestros trabajos, vuelva a su país. Semana passada eu estava voltando tarde da aula e passei em frente a um bar, eu odeio passar em frente de bar sozinha. E o cara gritou, mulher bomba. When I started saying about it, started complaining, I was sacked without any reason. E foi automático, assim, eu parei e voltei e falei, mais respeito. E ele começou a gritar que nem um desesperado, mulher bomba, mulher bomba, mulher bomba. Os imigrantes relataram casos específicos de seu preconceito. A xenofobia, trabalho escravo, tráfico de pessoas e barreiras ao acesso a serviços públicos. Alguns imigrantes são mais vulneráveis a esse tipo de abuso. Algumas pessoas e empresas aproveitam a dificuldade em encontrar emprego para estrangeiros e o fato de que essas pessoas têm pouco conhecimento das leis trabalhistas nacionais. Em termos de imigração, as pessoas vítimas são frequentemente pessoas de países mais pobres. Quando a imigração acontece de forma não planejada, eles habitam os subúrbios das cidades com baixas condições de vida, onde se juntam às gangues e cometem trabalhos ilegais, como o tráfico de drogas, prostituição, furtos. Também há a falta de comida para alimentar grandes quantidades de refugiados, além das doenças. Os venezuelanos estão vindo muito para o Brasil e já foram constatados casos de sarampo. Eles também contribuem para a crise, pois entre 2011 e 2015 o Brasil concedeu status de refugiados para mais de 2.000 sírios.
Em 2013, foi criado um órgão responsável pelos refugiados, o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados. Uma das desvantagens para a sociedade é o chamado subemprego, um trabalho mal remunerado que muitas vezes tem situações perigosas de trabalho e faz crescer a insatisfação da população local, que se sente prejudicada nesse processo, que tem como característica o desemprego dos brasileiros. Podemos concluir que a imigração para o Brasil, no século XXI, traz desvantagens para os brasileiros, pois faz crescer o desemprego no país, além de aumentar o número de trabalhadores informais, que não têm os mesmos direitos daqueles que trabalham formalmente, de acordo com a lei. O movimento imigratório para o nosso país não é um fato que ficou no passado. Atualmente verifica-se um novo ciclo imigratório, que tem como protagonista imigrantes de países latinos, que são motivados pela baixa qualidade de vida em seus países, tendo como consequências um trabalho informal e o desemprego dos brasileiros. A imigração para o Brasil, no século XXI, não se difere daquela ocorrida no século XV, só pela mudança do ciclo, mas sim pela atuação desses novos imigrantes. Não que eles não possam contribuir para o nosso país, mas porque nesse novo ciclo eles trazem desvantagens, contribuindo para uma piora de vida da população local. Um dos maiores problemas do mundo contemporâneo onde vivemos são as questões geográficas, como o inchaço populacional, na qual só se agrava a cada ano que se passa. A globalização é um dos culpados por causar um crescimento populacional precoce em grandes centros urbanos. Várias pessoas anualmente saem da sua casa e vão morar em outras cidades, ou até mesmo em outros países, em busca de melhores qualidades de vida. O grande problema é que as cidades geralmente não estão preparadas para acomodar tanta gente assim. O planejamento de reestruturação não acompanha o crescimento exagerado. E com isso, vários problemas sociais vão surgir, como higienização insuficiente, vias de transporte pequenas. A expansão das cidades resulta também em mudanças estruturais, econômicas e sociais. Se, por um lado, o crescimento traz maior oferta de empregos e de serviços em áreas como saúde, lazer e educação, por outro, é comum as cidades não conseguirem atender às necessidades de seus habitantes como deveriam. O crescimento populacional de algumas cidades resulta, por exemplo, em problemas como falta de moradias adequadas e o surgimento de favelas. Ao mesmo tempo, tornam-se mais comuns problemas como a violência urbana e a pobreza. Cidades brasileiras como Natal, Belém, Cuiabá, Vitória e Curitiba estavam entre as mais violentas do mundo em 2016, segundo a ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal. Sem planejamento público adequado, muitas pessoas vão viver em áreas com carência de serviços públicos essenciais, coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública. Nesse documentário, nós vimos que refugiados são pessoas que por vários motivos sofrem perseguições e são obrigadas a deixar o seu país de origem. Alguns desses motivos é decorrente da sua raça, religião, nacionalidade e etc. Muitos dos refugiados enfrentam diversos problemas em seu país de origem e para onde se deslocam. Podemos destacar alguns exemplos, como as diferenças culturais, as buscas por emprego e a xenofobia. Um dos milhares de problemas que os brasileiros tiveram que enfrentar após a chegada de muitos refugiados no nosso país foi o desemprego. Devido a ter muitas pessoas no país, muitas pessoas atrás de emprego, dificultou aqueles moradores locais que procuravam emprego, mas não conseguiam.
E por fim, também vimos que a cada 1 ano, por causa do crescimento populacional, acontecem questões geográficas, como o inchaço populacional que acontece com o crescimento da população. A globalização também é um dos culpados por causar esse crescimento da população. Várias pessoas saem de suas casas para procurar melhorias de vida e vão morar em outros grandes países ou cidades. O grande problema é que essas cidades não se preparam para acomodar muito. Vários problemas como a higienização insuficiente, vias de transporte pequena.